Saudações numismáticas! Hoje uma live mais que especial. Vamos aguardar os nossos seguidores aqui começarem a entrar e um pouquinho antes das 16 horas iniciamos. Boa tarde a todos que estão entrando. Vamos aguardar só um pouquinho. Para que todos comecem a adentrar e daremos início à nossa live de hoje. Olá a todos! Então hoje um momento muito especial aqui conosco, né? Teremos um convidado mais do que especial. Então vamos aguardar um pouquinho ele chegar, que daremos início ao nosso diálogo numismático. Então, como vocês viram, eu estou alterando o post, né? Modernizando, melhorando. Então o amigo Oswaldo aí foi o primeiro a ter o nome nesse novo formato de pôster. Tá? Então, como eu disse a vocês desde o início, é sempre evoluindo. Né? Então vamos aguardar ele aparecer aqui e daremos início ao nosso diálogo de hoje. Tá? É um prazer, espero que gostem, é um prazer tê-los aqui comigo, nesse momento de conversa, de descontração. Vamos ver aqui. Deixa eu convidá-lo aqui. Pronto. Vamos aguardar um pouquinho. Então, nossa live estava prevista para as 16 horas. Eu acredito que já tenha dado o horário. Aqui eu não consigo ver no celular mais o horário. Mas vamos lá. Vamos só aguardar um pouquinho, gente. Então hoje a live vai ser um pouquinho fora do horário, né? Como vocês sabem, a sociedade sempre tem eventos e atividades, então o melhor horário que ficou para o nosso convidado foi esse hoje. Mas a live ficará gravada aqui e todos poderão ver, rever, quantas vezes assim o desejarem. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Pá. Pronto, vamos lá.
Estamos aqui com... Poxa, estou tentando aceitar, viu, Oswaldo? Já estou pedindo, já estou dizendo aqui aceito tudo, mas está havendo algum probleminha técnico. A UPA solucionou. Olá! Olá, meu amigo. Que prazer imenso você aqui conosco. Saudações numismáticas. Saudações numismáticas. Então hoje, gente, estamos aqui com um psicólogo, professor, numismata. Hoje não é café, mas é uma aguinha. Daqui é muito quente. Oswaldo M. Rodrigues Júnior, que é filiado e também é diretor de eventos da Sociedade Numismática Brasileira. Que fantástico. E uma pessoa assim que todo mundo está falando já, quando viu o post, é um ícone. É maravilhoso, é só muitos adjetivos assim, desse nível para cima, viu? Que bom. Que bom, que bom. Que bom. Exatamente. Mas para mim é um prazer estar conversando com você, porque eu acho que também encaixa com várias possibilidades da numismática, e esse é uma das formas de nós aproveitarmos para ampliar a discussão do que é numismática, o que fazemos, o que queremos fazer. Isso, com certeza, deixando tudo sempre com conhecimentos, às claras, para exatamente, principalmente para os novatos, né? Aqueles que estão iniciando agora. É verdade. Mesmo os que não estão iniciando, a manutenção do conversar sobre numismática se torna bastante importante, porque aí nós não saímos dos rumos que sejam bons, que sejam saudáveis. Exato. Perfeito, exatamente. Minha trajetória, eu comecei na adolescência, né? O pessoal aqui que me acompanha já sabe, mas eu tive que interromper o colecionismo. Foi quando eu comecei, por vários fatores de vida, né? Então não consegui mais colecionar, parei, mas eu guardei o que eu tinha. E aí voltei há pouco tempo. E no que voltei, a gama de conhecimentos que tinha disponibilizados assim, que eu nem imaginava, né? Então o advento da internet, de tudo, facilitou muito. E está facilitando o nosso contato, que era muito difícil, com outros estados. Verdade. Eu também, assim, formalmente eu entrei para a Sociedade Numismática Brasileira em 1984 e logo me tornei diretor secretário, e uma das coisas, a comunicação era por cartas. Eu recebia cartas da SNB, respondia cartas, e assim, as cartas levavam dias para chegar no seu destino. Exatamente. E como consequência o retorno, né? Como teria sido aceito, demorava muito a comunicação. E agora nós temos uma facilidade, porque estamos no mesmo horário, conversando ao vivo e conversando com várias outras pessoas participando. Isso é interessante. Muito bom. É maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Mas me diga uma coisa, Oswaldo. Quando começou sua jornada na numismática? Olha, quando eu estava lá nos primeiros anos da escola, no que hoje é o ensino fundamental, eu já tinha, ou fui apresentado pelo meu pai por algumas coisas relacionadas à numismática, moedinhas. Ele tinha em casa um cofre, e dentro desse cofre, um cofre grande, de 1,5 metro de altura, e dentro desse cofre tinha uma caixa. E essa caixa continha as moedinhas que ele havia guardado de infância. Ele costumava dizer, usar uma frase até dura de ouvir, né? Deixei de tomar muito sorvete para guardar essas moedinhas. O interessante nesse contexto é que, sim, havia uma coisa, vamos chamar assim, interessante, porque eram moedas de muito tempo antes. A maior parte das moedas que tinha naquela caixa eram da década de 40, algumas da década de 30 e década de 50. Bom, ele me deixava, uma vez ou outra,
me dá a impressão que uma vez a cada 2 anos brincar com as moedinhas. E aquele monte, era, sei lá, era uma caixa alta, de uns 15 centímetros por 25 por 20, é uma caixa importante, Sim. uma quantidade razoável de moedas. Eu olhava, brincava com aquilo, e, sim, lá por 14 anos de idade, numa das matérias, das disciplinas da escola, surgiu a possibilidade assim que alguém poderia fazer algumas, vamos chamar assim, exposições. E eu fiz uma exposição na escola sobre numismática. Claro que assim, levei alguns livros que tinham muitas fotos de moedas, levei umas... Meu pai não deixou levar a caixinha inteira, mas levei um monte de moedas. O tesouro dele. Fantástico. Já na época nós morávamos no interior de São Paulo, e na época ele vinha muitas vezes a São Paulo, onde eu vivo hoje. E naquela época ele havia comprado na Praça da República um chaveiro com uma moeda de prata de R$1000 do Império. Sim. A lembrança que eu tinha dessa moeda é que quando ele me mostrou no chaveiro era uma moeda espetacular, provavelmente no mínimo soberba. Só que ele usou como chaveiro. Alguns anos depois, quando eu me envolvi na numismática, ele me deu o chaveiro. Eita! Já tinha sido extremamente desgastada. Sim. Mas essa moeda estava lá, esse chaveiro estava lá naquela exposição na escola. Então, na verdade, assim, eu acho que um envolvimento com numismática foi aquela exposição, porque, de alguma forma, me fez entender que tinha alguma coisa a mais, que as pessoas demonstravam interesse em ver moedas e cédulas, mas aquilo lá era basicamente moedas que eu expus. Quando aí assim eu estava terminando a faculdade de psicologia, descobri na Biblioteca Mário de Andrade aqui em São Paulo, é uma enorme biblioteca, tem auditórios, salões de leitura, etc. Descobri um curso de numismática. E lá fui eu assistir um curso de numismática. Eram 2 palestrantes, um deles se tornou presidente da Sociedade Numismática mais tarde, mas o interessante é que aquilo me pegou assim. E eu já descobri a Sociedade Numismática, já entrei, já passei a frequentar com grande intensidade e já me tornei diretor da Sociedade em 1988. Sim. Isso é interessante porque me fez me envolver bastante com a numismática, aí já estudando numismática. E você começou com os Saudações Numismáticas, e eu tinha visto isso já nos arquivos da sociedade, que era usado como uma saudação de despedida nas cartas. E eu passei a usar em todas as cartas da Sociedade Numismática Saudações Numismáticas. Porque, afinal de contas, maravilha. Né, nos traz um símbolo interessante. Isso. A partir daí, eu, pela Sociedade Numismática, fiz parte do Conselho Estadual de Ciências e Artes Humanas, que no estado de São Paulo congrega uma série de comissões. E eu participei, então, durante 4 anos da Comissão Estadual de Filatelia e Numismática. Agora eu vou lhe contar uma coisa que, assim... Conte. Uns 15 anos depois, atendia eu um paciente que, por acaso, à mesma época, fazia parte da comissão de filmes e filmografia, uma comissão que teria uma consideração maior. E ele falou alguma coisa assim, eu achava engraçado que tinha uma comissão de filatelia e numismática, eu não entendia por quê. Vamos conversar. Quando terminar a sessão, eu conto para você da numismática. E ele olhou assim, eu não sabia que isso tinha um grande envolvimento cultural, educacional. Pois é. E ele era daqueles, assim, diretores de cinema, etc. Assim, gente, olha, isso era importante.
durante aquela fase na Comissão de Filatelia e Numismática, com o apoio da Sociedade Numismática, a comissão tinha uma verba a cada ano para fazer alguma coisa. E é claro, naquele grupo ali da comissão, éramos o quê? 6 pessoas, sempre se perguntava, vocês têm algum projeto que nós possamos propor que vai ser bancado por essa verba? Eu era o único da numismática, o resto era da filatelia. E eu olhei, olha, não sei, né? O presidente, um engenheiro, né, na época, ele olhou para mim assim, mas, sei lá, você não pode escrever um manual de numismática? Quanto tempo tem? Uns 6 meses. Escrevi. Eu fiz todos os desenhos, as fotografias, todos os desenhos foram transformados em fotolitos. Eu tinha que escrever no formato para transformar aquele papel em fotolito. Sim. E aquela publicação saiu pela imprensa oficial do Estado e foi distribuído para todas as bibliotecas das escolas que pertenciam ao Estado. Todas as escolas de primeiro e segundo grau, ou ensino fundamental, ensino médio, foi distribuído. Eu ganhei alguns exemplares que eu dei para alguns amigos, né? E o mais interessante é que há alguns anos eu procurei, mas eu tinha alguns exemplares aqui, não achei mais. Fui na internet, achei no Mercado Livre, paguei R$60 há uns 6 anos. Mas não, eu quero. Falei, caramba. Lógico, é. Mas essa foi uma contribuição que eu fiz lá em 1990, porque, assim, de repente, eu produzi o material. Produzi, como eu disse, todos os desenhos, as fotografias. Eu tinha equipamento de fotografia profissional. Hoje eu não tenho. Hoje as fotografias que eu faço, eu acho que, assim, são sofríveis. O meio digital permite a gente fazer fotografias fáceis e rápidas. Exato. Mas mesmo com uma câmera dita semi-profissional digital... A captação, né, de luz, de tudo, bem diferente. Mas assim eu me envolvi lá no final da década de 1980. Sim. Também aí nesse mesmo período, houve uma oportunidade que aí eu soube... também veio uma comunicação à Sociedade Numismática que ia acontecer uma exposição importante em termos de artes, etc., na Casa das Rosas, aqui em São Paulo. A Casa das Rosas é uma casa do começo do século XX e que o projeto foi assinado por alguém importante, o sujeito que fez o projeto do Teatro Municipal, e lá ia ser a casa dele, e foi. E a casa... o terreno e a casa era um terreno grande e o terreno, a casa estava lá e assim, se você comprasse tinha que arrumar a casa, etc, etc. E uma empresa grande comprou e propôs o seguinte: no terreno de trás, na parte de trás do terreno, que dava frente para outra rua, eles iam fazer uma torre comercial. Mas eles iriam manter a casa e o jardim de rosas, e por isso o nome Casa das Rosas. E quem tomaria conta da Casa das Rosas seria o governo do estado, como um centro cultural. E eles tinham recém-inaugurado e eu pude fazer uma exposição de cédulas e moedas lá. Caramba, eu pensei, gente, eu estou fazendo coisa demais. Mas da mesma forma que você contou, durante um tempo eu tive que me dedicar bastante à minha profissão. Logo lá em 1992 eu me dediquei muito à psicologia e me envolvi com associações dentro da psicologia. Em verdade, desde 1991 eu já era diretor de uma sociedade de pesquisas e eu já pertencia ao comitê de administração da outra sociedade, e daí para frente eu fui me envolvendo e
não dava tempo para brincar com as moedinhas. Então eu tinha as moedinhas ali, de vez em quando eu olhava, mexia, um catálogo, mas ficou. E isso ficou assim até perto do ano 2000. Eu estava num envolvimento bastante grande com a psicologia. Eu fazia parte de uma diretoria de uma associação mundial, de uma associação latino-americana. Aí, assim, mas estava me sentindo literalmente cansado, porque, assim, eram muitas viagens, tinha muito trabalho em paralelo às viagens, fora o trabalho consultório, que eu tinha que me manter, era o meu ganha-pão. Mas aquelas viagens para fazer conferências e participando das associações, eles me pagavam a passagem, me pagavam hospedagem, as reuniões sempre tinha almoços de jantar, ou seja, eu ia, conhecia lugares novos. Claro que estou passeando num outro país, recolho umas moedinhas aqui, quando posso ver um museu ali. E aí resolvi meio que me afastar dessas associações em termos de administração. Mesmo assim, ainda fiquei administrando essas associações até 2007. Só que, já em paralelo, eu estava retomando buscar moedas, comprar moedas, participar de leilões na internet, comprar livros. E depois que eu terminei a administração dessas associações, eu fiquei mais focado. Claro que eu continuava sendo... Aí eu era convidado sempre para dar aulas aqui, participar de congressos ali, e me pagavam para isso, mas eu não tinha que fazer o trabalho paralelo das associações, que era uma coisa que tomava muito tempo durante as viagens. Então, eu tinha que viajar para o Equador, eu tinha que dar aula sexta e sábado. Mas eu dizia assim, olha, eu quero chegar um par de dias antes. Por quê? Claro, quero passear, mas aí eu vou naquele museu, vou encontrar um amigo numismata, ou vou conhecer um outro numismata, e aí comecei a ter uma série de maiores contatos. Eu ia pela psicologia e conhecia o Museu de Numismática de Lima, conversava com a diretora do museu, aí conhecia o outro, não sei o quê, e assim foi. E com isso, eu estava bastante já envolvido com a numismática em paralelo, voltei a estar. Mas eu recebia os boletins da Sociedade Numismática, ouvia algumas coisas, mas nem estava frequentando. Eu fui chamado para um dos eventos, um dos congressos em 2009, porque assim, eu recebi o meu diploma de sócio remido. Já tinha pago 25 anos à sociedade, ganhei um grande diploma, uma medalha, etc. E fui lá no congresso, né? Mas ainda estava indo lá assim como que, gente, eu não estou mais acostumado com esse grupo aqui. Eu estava acostumado com outro grupo, né? Com outras discussões. Mas ainda assim fiquei um pouquinho longe e tal. E aconteceu em 2015, o Gilberto Tenor era presidente e viu que eu estava visitando um monte de lugares por aí, etc., né? E ele olhou e disse assim, bom, você não quer participar dando aula num evento aí? Nós estamos organizando pela Sociedade Numismática lá no Rio de Janeiro, no Museu Histórico Nacional. Ah, vou? Puxa vida, meio assim, né? E eu ainda me lembro que eu estava saindo do supermercado, toco meu telefone, meu telefone raramente vai tocar, porque eu passo o dia inteiro com pacientes e não é para tocar. Bom, e ele me convidando assim, eu estava no carro dirigindo, assim, assado, nossa, que coisa, puxa, quero, puxa. Paralelamente, eu tinha conhecido uma série de pessoas aí pela América Latina, mas haveria um evento internacional, uma convenção internacional de historiadores e numismatas na cidade de Potosí, na Bolívia. E aconteceu em 2016. E, bom, eu já contei para a Sociedade Numismática, olha, vai ter isso assim. O Gilberto Tenor me colocou no cargo de representante internacional da Sociedade Numismática. Por quê? Porque eu ia estar lá de toda maneira, ia fazer, eu já estava em contato, e fui, e olha, foi ótimo. Vamos lembrar que Potosí fica a 4.000 metros
4.500 metros acima do nível do mar. A cidade, o centro da cidade fica exatamente na frente da catedral, 4.060 metros. O cerro, né, a montanha de prata, né, de onde se tira a prata há 500 anos, basicamente, né, fica a 4.500 metros. Então, assim, o envolvimento foi indo cada vez mais, eu fui fazendo palestras aqui, ali, lá, na Argentina, no Peru, na Bolívia, no Paraguai, no Equador, na Colômbia, no México, e aí voltei a tudo com a numismática. Claro, a maior parte do dia eu fico na psicologia atendendo meus pacientes. Continuo fazendo palestras e conferências na América Latina toda. Bom, nesses 2 últimos anos, através deste e-mail aqui, falando virtualmente. Mas toda semana eu dou aula para algum lugar. Mas com a numismática também começamos a fazer isso. Exato. Atualmente, eu voltei a fazer parte da diretoria formalmente, sendo diretor social e de divulgação e produzindo eventos. Claro que, assim, como eu estava acostumado a usar este e-mail aqui, e a SNB já estava fazendo algumas aulas assim, assado, e tentando produzir mais algumas coisas, eu disse, vou fazer sempre, vou começar a chamar os nossos colegas da SNB para entrevistá-los e também sempre produzir aulas. Atualmente eu tenho procurado mais contato com as universidades brasileiras, principalmente os departamentos de história, que volta e meia tem um que fez algum trabalho sobre numismática, e nós estamos produzindo simpósios a cada algum tempo com esses professores de história, de antropologia às vezes, mas que são interessados em numismática. Maravilhoso isso. Isso ajuda a uma série de, vamos chamar assim, de pessoas ouvirem, entenderem, saberem mais sobre numismática, mas essa difusão, o que você está fazendo para podermos conversar sobre numismática, eu acho que é uma das coisas importantes para nós, não é só fortalecermos a numismática, mas assim, trazer uma organização. Você já viu aquela discussão, né? Ajuntador ou colecionador? Pois é. Foi uma das minhas primeiras lives que eu discuti esse tema para o pessoal que estava me seguindo, tinha muita gente iniciante, e aí perguntava as coisas, peraí, vou fazer uma live assim bem geral sobre o que é colecionar, o que é acumular, o que é juntar e assim por diante. E o pessoal gostou muito, foi bem interessante. Pois é, essas coisas são necessárias e parece que assim, sempre vão ser necessárias, né? É verdade. De toda maneira, a gente vai achando mais outras coisas, né? E achando mais outras coisas, talvez você possa me contar que você vai descobrindo que a numismática, para várias pessoas, pode significar uma série de outras coisas. Pode significar diversão, pode significar um momento de, assim, se afastar dos problemas do dia a dia. Verdade. Mas tem uma coisa que eu vou te contar, que eu estou preparando, logo eu vou fazer alguma palestra sobre o assunto, mas estou preparando uma coisa, porque você já percebeu a quantidade de piadinhas que aparecem sobre homens tendo medo das suas mulheres, esposas e a numismática? Ai, se ela descobre... Se ela descobre que eu paguei R$500 numa moeda, por exemplo... é verdade. Essas são coisas interessantes. Minha esposa está sempre atenta a essas coisas, porque ela é psicóloga também, e eu comento, caramba, não deveria ter isso, não deveria acontecer isso. E ela fala, então parece que assim, tem muita mentira escondendo coisas aí, né? Primeira coisa. A segunda caramba, tem medo do quê? Afinal de contas, se o colecionador não está tirando comida da boca, da própria boca ou dos filhos, dizer assim, olha, primeiro tem que conhecer bem, porque senão a gente vai pagar R$500 numa peça que vale 100. Sim, exato.
Ou aquela coisa que você já percebeu, os novos colecionadores normalmente se deparam com as moedas em circulação. Maravilha! Mas entram muito na discussão de que as moedas em circulação, então parece que assim, tem umas que valem muito. Sim. Tem aquela que foram produzidas 600 mil exemplares, que cobram caro. Aí eu fico pensando, então, tem algumas com 200 anos que fizeram 3 ou 4 ou 5 mil exemplares e vale a mesma coisa. Você vai pagar a mesma coisa nela. Exato. Como assim? E mais, essa que tem 10 anos e está em circulação, você ainda pode pegar, mesmo que ela esteja feinha, mas você pode pegar ainda no bolso. Então, você consegue uma com 200 anos e talvez pague o mesmo preço. Exato. E é de prata. É o mercado, né? Na verdade, hoje tem um mercado, né? Um nicho, né? Dentro da numismática, que é o mercado mesmo, e que acaba influenciando valores. Claro. E o que é, vamos dizer assim, o que seria mais importante para a sua coleção agora, né? Sim, claro. E aí acaba influenciando todo mundo e muita gente vai nisso, né? Claro. Por isso que estudo é importante. Isso, por isso que estudo é importante. Além do que, assim, alguns são impulsionados no primeiro momento para começar a colecionar aquilo que parece que está à mão e não parou para pensar, mas no que eu acho, o que eu gosto mais? Que tipo de moeda eu acho mais interessante ou bonita? Porque talvez aí nós tivéssemos essa outra coisa, descobrir coisas. Nossa, eu posso colecionar moedas do Império. Com preços semelhantes a algumas dessas do real, né? É verdade. Quer ver uma coisa interessante? Ontem, na Sociedade Numismática, foram apresentados 3 livros novos para os colecionadores, né? Tem um livro de cédulas do Rui Peretti, que ele passou alguns anos estudando o que as cédulas trazem de coisas que não estão visíveis, né? Os segredos das cédulas. É interessante, muito. Um outro livro sobre moedas FAO, do Fomento à Agricultura, que a ONU faz, né? E tem um monte de países que produziram moedas diferentes, são muito interessantes, é um tema interessante. E um terceiro livro, que foi organizado por 2 numismatas bem conhecidos atualmente. Um deles é o Edil Gomes, que andou publicando livros sobre moedas com defeitos. E o Alexandre Costa, que é um estudioso de 960 réis, e os 2 se uniram para organizar alguma coisa que seria fazer uma catalogação da coleção do Irley Neves. O Irley, ele é um comerciante, mas ele coleciona já faz tempo e ele tem peças maravilhosas. Só que eles viram as coisas lá e pegando a onda dos livros que o Irley andou publicando, quer dizer, o Edil falou, você tem um monte de moedas com defeitos aqui, vamos catalogar essas moedas. Inclusive, assim, tem moedas que até com defeitos que eu ainda não descrevi nos outros livros. Só que assim, são moedas com 100 anos. Isso. Gente, se uma moeda com defeito do ano passado vale quanto que uma moeda com 100 anos... Pois é. E são maravilhosas. São moedas maravilhosas. Aí pensava de novo, começamos a ter uma abertura para outras coisas, com livros novos aparecendo. E aí, aproveitando, desculpe-me, mas aproveitando esteja à vontade. Amanhã e depois, sexta-feira e sábado, no novo Hotel Jaraguá, na Rua Martins Fontes, 71, no centro de São Paulo, nós teremos os 2 dias, o dia inteiro, das 9 da manhã às 6 da tarde, atividades relacionadas à numismática. Vamos ter algumas exposições, tem uma exposição especial sobre documentos do Império, documentos, fotos e coisas assim do Império que muitas vezes servem como base para entendermos alguns fatos do Império, e moedas e medalhas, porque afinal de contas os documentos são onde nós vamos encontrar as informações. E nós vamos ter também uma exposição de
moedas, e isso começa a ser alguma coisa do tipo, quero ver, tá lá, vai estar lá para a gente olhar. Sim. E também tem um grande salão de comercialização, com 40 mesas de comerciantes variados, e que vão estar lá expondo, estão vendendo coisas. Puxa, Sim. mas a gente pode ir, entrada livre. Claro que Diga tem uma assim, sala... Deve. Claro que tem uma sala onde teremos atividades só para sócios. Porque aí são sócios que vão para trocar moedas e coisas assim, mas é uma coisa bem mais específica, reservada. Mas, aliás, essa é uma boa coisa para nós pensarmos, né? Podemos ser sócios da SNB? Todo mundo pode ser. É só solicitar. É só entrar no site da SNB, snb.org.br, e ali procurar como se torna sócio. É necessário enviar alguns documentos. A SNB se preocupa muito em sendo uma sociedade sem fins lucrativos, mas que as coleções podem ter importâncias até econômicas. Isso. É importante saber quem quer ser sócio, ou seja, são admitidas as pessoas que não tenham nenhum problema social ou criminal, obviamente. Mas, assim, por exemplo, nós temos um associado que tem 12 anos de idade. Eu entrevistei essa semana. Sim, o Gabriel Germinário. Ele é sócio. Sim, conheço o Marcelo. Eu vi a entrevista do Gabriel, eu disse, o associado Mirim aqui. Pois fantástico. Ele é alguém extremamente envolvido, ele participa das atividades, ele lê muito, estuda os catálogos, ele sabe. Pois é. Então, assim, eu vi a entrevista dele, ele demonstrou muito conhecimento. Tem coisas que ele falou que eu não sabia, por exemplo. Então é uma pessoa que está bem engajada e estudando. Fantástico. Por isso esses eventos, porque esses encontros de numismática, eles têm uma outra função, permitir que nós estejamos conversando e essa conversa conduza a uma coisa, novos conhecimentos, retomar conhecimentos, nos ajudar a dirigir a nossa atenção para as nossas coleções e para uma sociabilidade. Uma das funções importantíssimas da numismática é exatamente agrupar as pessoas e permitir que as pessoas tenham, nesses encontros, uma atividade social. Isso é extremamente importante. Isso é reconhecido internacionalmente nos estudos relacionados ou a partir da psicologia ou da sociologia. Que essa é uma das funções do colecionismo, ou dos colecionismos. Verdade. Isso facilita muito o diálogo. Eu digo às pessoas, em qualquer evento que você vá, ou que você queira conversar sobre numismática, é muito fácil. Porque ali tem um tema comum já. Você não precisa pensar do que você vai falar de política ou de outra coisa. Não, tem um tema ali já comum. É só chegar e sentar e conversar. Então, é o que eu chamo de família numismática. Nós temos aqui no Brasil. Aliás, nós tínhamos acabado de falar do Edil, ele acabou de entrar e está aí ao vivo assistindo, gente. Olha eu conversei com o Edil, essa semana. Estou tendo já um contato com ele fantástico. Ele é uma pessoa que, assim, dedica uma atenção bastante grande às questões da numismática. Ele tem participado, ajudado muito a SNB nos projetos, né? Na revista Numismática Brasileira, né? Olha, essa é a revista. Ele faz a diagramação da revista. Eu sou o editor, eu procuro os artigos, eu procuro os autores, e ele cuida da diagramação da revista, além da diagramação do boletim também, né? Que dá um trabalhão, né? Bom, já que você falou da revista e do boletim, como a gente consegue? Se a gente não é associado, por exemplo. O boletim e a revista, eles podem ser conseguidos diretamente na sociedade. A gente tem os exemplares que estiverem disponíveis lá, podem ser comprados. Maravilha. A sociedade também, de vez em quando, produz uma republicação de alguns livros. Há alguns anos, a sociedade conseguiu republicar alguns livros sobre R$60 que já tinham se
já não existia fazia muito tempo. E os exemplares que estavam sendo vendidos aí nos sebos já eram a preços absurdos. Sim. E a Sociedade Numismática, o presidente, o Gilberto Tenor, conseguiu localizar a família, negociou com a família do autor que havia falecido fazia tempo, e assim, tá aqui, vamos lá, nós... caramba, é esse o objetivo, né? Fazer com que mais se divulgue o conhecimento. Exato. E torne-se acessível, né? E ser acessível. Se é lançado agora, acaba ficando mais acessível, né? Que as edições anteriores. E veja, se o objetivo da SNB é republicar para o bem dos associados, bom, qual é o custo de produção? R$10, então é R$10. Não, é 20, então são R$20. Quer dizer, é necessário pensar nisso. Não existe ganho sobre essas republicações. Mas todo mundo trabalha para isso. Isso é verdade. Existe bastante trabalho. Fantástico mesmo. Agora me diga uma coisa. Qual o tipo de coleção que você tem? É moeda, é cédula, é brasileira, é estrangeira? Você falou do seu colecionismo, mas não especificou. Eu sei que são brasileiras, né? Preferencialmente, né? Eu falei que eu sou psicólogo, mas eu sou um psicólogo que trabalha com uma questão específica. Eu atendo em consulta, em consultório, em psicoterapia, casais, indivíduos, especialmente que tenham problemas e queixas sexuais. Um dos meus interesses saiu esse livro aqui. Esse é um exemplar em espanhol, Moedas, Amor e Sexo. Né? E assim, eu coleciono peças que dizem respeito a questões relacionadas à sexualidade. Esse é um livro legal. Tem em português também, vocês encontram na Amazon. Acho que eu já vi, acho que eu já vi. Eu pesquisando livros na Amazon, apareceu. Eu digo, puxa, que livro será esse? Mas tem em espanhol, porque eu vivo por aí. Eu pensava que era um conto, um livro de conto, ou ficção, né? Eu não parei para ler a descrição. Fantástico. Eu fiz uma análise crítica sobre assim, os tipos de moedas, cédulas, fichas que têm sido usados e que trazem fotos ou trazem algum contexto relacionado à nudez, à sexualidade, ao amor. Porque, veja... A virilidade, né? Tem muitas questões, né? Se eu pego uma moedinha de 10 centavos de euro da Itália, que tem a reprodução da Vênus de Botticelli. A Vênus é a deusa do amor. Opa, tá aqui. Essa é uma representação do amor. Tá aqui. Tem coisas um pouquinho mais, vamos chamar, picantes. Então, existem, historicamente, bordéis, casas de prostituição, que tinham suas fichas para consumo interno. E tem muitas fichas assim, principalmente nos Estados Unidos. Mas pela América Latina, na Europa, e sim, então vamos procurar essas fichas, entender aonde elas existiram, o que acontecia. Algumas nós temos histórias, outras as histórias são, aspas, proibidas, então elas raramente foram mantidas. Mas de toda maneira, essa é uma das coisas. Esse é um interesse? Esse é um interesse. Essa é uma coleção de peças que eu fui juntando ao longo dos anos, e em 2005 eu resolvi escrever o livro, fazer uma conferência para psicologia e depois trouxe para numismática. Mas eu coleciono também denários romanos. São as moedas de prata pequenininhas do Império Romano. Existem também aqueles que eram da República Romana, e mesmo o termo denário ainda continua sendo usado durante a Idade Média em alguns lugares. Mas eu tentei focar um limite para as coisas. Também coleciono protomoedas. Moedas, ou na verdade, coisas que já foram usadas como meio de pagamento antes das moedas circulares acontecerem. Fantástico. E cada país tem o seu, né? Claro que assim, eu não tenho um saquinho de açúcar aqui do século XVI que foi usado no Brasil.
Mas o açúcar foi oficialmente usado, como um documento permitindo o uso do açúcar. Assim como no México, ainda durante o período colonial, com a invasão espanhola, se usava o cacau, a semente de cacau, amêndoa, né? Como meio de troca. Ela era considerada uma coisa mais importante e que transformar a amêndoa no chocolate, isso só as pessoas importantes do país ali podiam fazer. Então aquilo tinha um valor especial. Fantástico. Mas isso, pois é. Então essas coisas a gente vai procurando. Não é qualquer semente de cacau. Ela já tinha que ter sido preparada. E preparada significa que ela tem um processo de fermentação com a polpa para que ela ganhe o gosto que o cacau tem. Chocolate tem que passar por isso. Então não é... Enfim, então a gente vai procurando saber coisas por aí. Essa é uma coisa que eu sempre gostei de entender e saber. Protomoedas. Também gosto de moedas não usuais. Elas até nem têm tanto valor assim, porque muita gente fala assim, isso não é moeda. Mas tem algumas coisas que não são usuais, que funcionaram como moeda. E, por exemplo, durante a Revolução Espanhola, lá em 1938, quando os republicanos lutaram contra o general Franco, que tomou o poder, houve uma coisa de interessante, faltou numerário. Eles começaram a usar selos colocados em papelãozinho, e carimbado com a informação de que valia como dinheiro, como moeda. Ora, isso é não usual. Existem moedas que foram feitas para circular, feitas em cerâmica. Pois é, então, tem coisas não usuais que são dignas, foram dinheiro mesmo. Mas algumas outras coisas são feitas por alguns países pequenos no mundo, alguns africanos e muitos no Pacífico, que emprestam seu nome para alguma empresa produzir moedas com desenhos diferentes. Ontem vi uma maravilhosa, é uma bola de futebol, literalmente redonda. Peraí, eu só vi de relance, é de 2022, mencionando a Copa do Mundo do Catar. Ai, caramba, é de uma ilha do Pacífico. Daqui a pouco eu lembro. Mas eu só vi de relance. Mas eu falei, João, olha que bonita, que interessante. Sim. Tem Vanuatu, que também gosta de fazer umas moedas diferentes. Sim. Eu vi uma da Covid, era um frasquinho, não sei se você já viu. Sim, maravilha. Eu já vi um que é um chip de celular, aí tem nele 5G. Que criatividade. Isso, é interessante. Essas moedas não usuais, elas são interessantes. Mas elas são relativamente baratas. Quer dizer, elas são fabricadas em número pequeno, 5.000 exemplares. Exato. Mas são bem interessantes mesmo. Isso, eu gosto de ficar vendo isso, porque assim, na verdade, eu também uso a minha profissão para tentar pensar coisas sobre a numismática. E aí eu também vou produzindo palestras sobre numismática, sobre o que a psicologia compreende da numismática, considera numismática. Eu gosto de estudar sobre numismática. Mas sim, né? Mas sim, tem um bocadinho de moedas brasileiras. Outro dia eu fui ver, assim, eu tenho uma quantidade razoável de 960 réis. Gente, eu tenho uma quantidade de moedas de cobre. Porque assim, eu parava aquela época, eu vou estudar isso. Então, eu adquiro algumas moedas, vou estudando, escrevo um artigo. O meu primeiro artigo sobre numismática, eu publiquei fora do Brasil, na revista portuguesa Moeda, sobre as moedas de cobre que circularam no Pará com a Revolução Cabana, a cabanagem.
Aquelas moedinhas carimbadas com 10 e 20 reais. Foi o meu primeiro estudo, publicado em 1989. Olha, parabéns. Mas, muito bom. Assim, na época, eu podia arranjar uma moedinha ou outra, mas um colecionador na época, o Arthur Lerner, me franqueou a coleção dele para eu fotografar as moedas, para fazer a catalogação, para fazer o estudo que deu a publicação. Sim. Eu não tinha as moedas, mas eu fotografava as moedas. Sim. São os dados, né, da sua publicação. Por a fonte de dados. Fantástico. Fantástico mesmo. Estava conversando com Gisele, da numismática Completei. Sim. O que seria numismata, né? Eu disse, olha, o princípio, na época ela faz, eu não gosto, eu fico meio envergonhado com essa alcunha, né, numismata, né? Mas eu digo, o princípio você já tem, é o conhecimento. E você não parou, você está atrás. Então, que é uma importância, né? Não é simplesmente pegar um bocado de moeda e dizer, hoje eu me tornei numismata. Não é por aí, esse é o início, né? Esse é o início. Você pode dizer que é um colecionador, se tem todo o cuidado de separar, catalogar, cuidar para que ela não se estrague. Exatamente. Que é uma coisa importantíssima. Que é uma responsabilidade nossa, né? Isso, é verdade. Hoje já se comenta que provavelmente em mais alguns anos fazer moeda física já não vai acontecer. Esses dias saiu uma notícia complicada, né? A Argentina essas semanas ou esses meses não vai cunhar moedas para circulação. Físicas. Por quê? Porque o metal está muito caro, o preço andou subindo, por quê? Pois é, a guerra na Rússia, lá não sei das quantas. Então, preparem-se. Como é que eles vão sobreviver sem as moedinhas? Bom, o papel ainda dá, mas se começar, se os produtores de papel começarem a subir o preço de papel, tinta, etc., vão fazer todo mundo usar cartãozinho e celular. Pois é. O que vai acontecer com esse monte de metal amoedado? Não, mas cada um de nós vai ser um museuzinho dentro de casa para guardar isso. Então nós temos uma responsabilidade, já temos, e vamos ter mais, que é conservar as moedas. Verdade. E a tendência é essa, principalmente com o dinheiro digital, né, que a gente já tem, e as criptomoedas, né, estão tomando conta do mercado, agora está se tornando mais acessível, tem propaganda já na TV, tudo, né? Qualquer um baixando tal aplicativo consegue comprar, que antes era mais difícil. Então está popularizando muito, então a tendência é essa mesmo. Dinheiro físico deixar de existir. Em algum momento da nossa história isso vai acontecer. E por isso a necessidade como dizemos assim, do conservar. Aprender a conservar. Temos álbuns, temos envelopinhos. Isso. Claro. Identificar, organizar a coleção, direcionar como você faz, tem um tema específico também. O tema ajuda a gente a não ficar comprando um monte de coisas para comprar. Exato. Mas você já notou que assim, eu até tenho mais coisas do que o meu tema, porque eu passo em alguns momentos estudo tipo de coisa. Estudei essa coisa. Eu não preciso comprar todas as moedas. Isso. Mas algumas até tenho curiosidade. Eu queria até aqui para ficar brincando com ela. Sim. Veja, uma das outras coisas que eu tenho uma coleçãozinha razoável, mas estou fazendo um estudo agora sobre moedas falsas brasileiras. Sim. E assim, volta e meia tem algum comerciante, algum outro colecionador, tipo, olha, eu te impresso as moedas. Tem um comerciante que assim, eu falei para ele, olha, se tiver moeda falsa, eu compro, assim. Ele pegou assim um pacote assim de 1 quilo de moedas, assim, tipo, olha, eu impresso para você estudar. Eu falei assim, não, mas eu compro. Eu quero. Eu impresso para você estudar. Claro, porque se eu estudar a publicação, aí ele tem uma coisa que provavelmente vai valer mais. Mas ele, puxa, olha só que legal. Eu vou fazer um estudo, então eu tenho a possibilidade, o acesso a uma série de moedas que são difíceis. São difíceis? Eu tenho algumas. Eu só tenho algumas do plano real, né? Eu consegui algumas. E acho que comecei a achar interessante isso, né? Identificar, reconhecer o que eles chamam de falsa de época, né? Da primeira família, na verdade. Aí eu já estou indo atrás para trás, né? Os planos anteriores, já estou procurando também.
para servir como material didático até. Não só para colecionar, mas para guardar e mostrar, né? Que existia uma falsificação, não é de agora, né? E para mim ainda tem outra função, né? Quer dizer, se eu sei reconhecer as moedas falsas, se eu quero comprar uma verdadeira, tipo, opa, essa aqui é falsa, não me venha tentar vender por verdadeira. Exato. Fora as réplicas, né? Que também estão enchendo o mercado também, infelizmente. E que não vem com um carimbo de réplica, né? Não. Exato. Pois é. É interessante que, assim, isso inundou o mercado. E a gente vai, por exemplo, no Mercado Livre, moeda tal, não sei o que. Assim, nossa, a moeda sei lá, tem 200 anos, é uma moeda de prata. Como assim R$35? Não é. Aí é uma réplica. Exato. Eu fez uma live, acho que foi com o Peixoto, colecionismo, aqui de Pernambuco. Ele disse, contanto que você diga que é uma réplica, perfeito. Agora, aquele que não diz, omite, né, a palavrinha aí, réplica, aí é complicado. Existe um costume histórico, um dos representantes mais importantes foi o último rei da Itália, que tinha uma enorme coleção de moedas, mas ele tinha uma enorme coleção, mas a moeda que ele não tinha, que ele sabia que alguém tinha, então ele fazia um acordo para fazer uma cópia em gesso. E ele pegava a cópia em gesso e colocava na coleção dele, para quando ele pudesse ter aquela moeda, ele trocava. Substituir, sim. Alguns chegaram a pedir para alguém, literalmente assim, faz o cunho aí, cunha a moedinha, que assim, eu vou colocar ali, não é verdadeira, mas eu vou colocar aqui, enquanto não tiver a verdadeira. Quem tinha dinheiro podia, né? Exato. Só que hoje, essas réplicas se tornaram muito fáceis de se comprar e tem muita gente fazendo coleção de réplica. A gente, tipo, então... Aí já é complicado. Porque ela não é um elemento numismático por si. Aquela moeda falsa que você achou, achei uma moeda falsa, olha só, era uma falsa de época, de verdade. Então, ela teve função de moeda, inclusive. Sim. Ela teve... Até ser identificada, estava circulando, né? Agora, uma que é uma réplica, e aí? Desculpa, você quer comprar por R$35? Eu te conto onde você compra por 5. Pois é. E não sou eu que vou vender. Verdade. Não sou comerciante. Mas assim, caramba, mas é fácil achar? Caramba, você pega o celular, clico ali assim, tipo, já encontro assim, olha só. Aliás, se eu quiser comprar 100 delas, sai quanto cada uma? Nossa! Verdade. Desse jeito mesmo. Infelizmente. Ele tá rindo, mas é fatídico isso. Porque, veja, torna a dizer, bom, mas eu não tenho essa daqui, então eu vou colocar uma réplica no lugar. Eu nunca vou ter a peça da coroação. Por que nunca vou ter a peça da coroação? Bom, primeiro ela é cara, em segundo lugar, só tem 16, a gente sabe onde elas estão, e parece que os atuais donos que podem vender não querem vender. E os outros donos que não podem vender, não podem vender. Está no museu, pronto. Acabou. Então assim, vou pôr uma réplica. Tá, vou pôr uma réplica. Tá bom. Mas é diferente de assim, só bota uma réplica. Réplica sem o carimbo de réplica. Aí eu engano as pessoas. Pois é. Pelo menos eu estou tentando dar esse alerta ao pessoal, né? Se você for fazer aquisição, faça consciente do que está fazendo. Se não souber, pergunte. Desconfie quando você vê uma coisa meio suspeita, né? Barata demais ou muito fácil, né? Moedas muito antigas, essas, como você está dizendo, muito fáceis de conseguir. Então, pergunte. Não custa nada. Tem muita gente aí para dar a informação correta. É verdade. E mesmo assim, eu sei que muito colecionador importante, em algum momento pode ter sido enganado e comprou uma moeda falsa. Veja, existe um mercado paralelo de produção de falsificações para enganar colecionadores. Não é de hoje. E algumas coisas são extremamente complicadas.
estava vendo algum vídeo assim, e alguém citou uma coisa que seria difícil alterar a data de uma moeda. Não, não é. Existem falsificadores que eles pegam uma moeda, eles raspam um número ali e tiram um outro número de uma outra moeda e colam ali, e a maior parte das pessoas não vai saber que isso aconteceu. Pois é. Eu comprei uma moeda dessas. Assim, não. Não, eu não comprei como verdadeira, eu comprei como falsificada. Para quê? Para estudar, porque assim, eu queria botar um microscópio ali, porque assim, deve haver alguma forma de conseguir ver. Sim, mas aí você tem um microscópio e não tem uma lente que a gente carrega, que vai até a loja de informática ali, para olhar a moedinha para ver se eu quero comprar essa moeda. É uma coisa um pouquinho mais complicada. E eu tenho estudado isso, li muitos artigos a respeito, assisto as aulas sobre isso, porque se tem gente com essa capacidade manual e artística, porque o sujeito é um artista. É verdade. Mas ele fez com intenções criminosas. Isso. E aí, assim, caramba, e se eu quisesse uma moedinha que é difícil de achar, e o sujeito vem me oferecer assim, as falsificações para colecionadores não são baratas. O preço, eles vendem um preço de mercado um pouquinho abaixo, 5% abaixo, e o cara fala, nossa, tô ganhando 5%, né? E pelo valor, né, acaba também se iludindo achando que é a original, né, uma verdadeira, e não é. É verdade. Porque está próximo ali, né? Isso. Então, estou contando para vocês que assim, essas réplicas que a gente vê chinesas, eu sei de uma coisa, os chineses eles têm sabido lidar um pouquinho com o mercado internacional. Primeiro que eles não fazem reproduções de moedas correntes. Porque na China, fazer uma reprodução de uma moeda corrente no Brasil não é ilegal na China. E no Brasil é crime nós falsificarmos moeda corrente. Corrente, exato. E se eu falsificar uma cédula de $100? Bom, existem acordos internacionais, o Brasil é signatário desses acordos, então, pois é. Crime. Não são todos os países que são signatários desses todos os acordos. Isso. Mas o que os chineses têm feito? Pode começar a notar que essas moedas, as brasileiras que estão aí sendo vendidas até como réplica, mas assim, tem algumas diferenças. Primeiro, tem algumas diferenças no desenho. Eles modificam ligeiramente o desenho. Mas eles não conseguem fazer o desenho certo? Claro que conseguem. Veja, é só escanear, botar no computador, o computador manipula a máquina que prepara o cunho, vai sair 100% igual. E por que tem diferença? Pronto. Eles querem demonstrar que assim, não, o interesse não era enganar o colecionador. E ele perceba a diferença, né? E dá para perceber. Lógico. Tem uma coisa que vários colecionadores têm percebido. Eles botam um olhinho puxado na moeda brasileira. O João Ramalho com o olho. Gente, olha só! Então, assim, tem essas coisas. Por exemplo, eu notei uma outra. Era mil-réis da série de 32, do quarto centenário da colonização. Ela é um pouco maior. Tem 2 milímetros a mais. Mas qual a diferença? Então, é uma moeda importante? Use o paquímetro, mensure espessura, pesa. É uma moeda verdadeira. Pronto. Diz que é uma moeda de prata, ela é prateada. Pesa na balança. Pesa 3 gramas mais. Uma moeda que é para pesar 15 gramas, está pesando 3 gramas mais, está fora do padrão. Usa o ímã, que muitas vezes tem núcleo de aço, né? Tem ferro, aço, aí quando você bota o ímãzinho, ele começa a querer grudar. Eu digo, poxa, como é que pode na prata, né? Então, pois é, algumas são feitas de aço ou ferro, mas existem outras misturas de metais que não vão aparecer no ímã, né? Mas assim... Sim. Aí pesa. Vamos pesar. É o peso.
Você tá vendo? Nós estamos conversando coisas que, assim, Fantástico. está sendo ótimo, porque eu estou revendo uma série de coisas na cabeça. Sim, Gente, sim. tem tudo isso, olha só. Vamos prestar atenção nessas coisas. Exato. Muito importante na atualidade, né? É? Fantástico, fantástico mesmo esse momento, Oswaldo. Muito obrigado por esse momento mesmo. Você é um poço de conhecimentos que a gente precisa beber aí dessa fonte. E esse seu trabalho que você está fazendo perante a sociedade, essas lives, fantástico, porque traz temas diversos, pessoas diversas dentro do colecionismo, né? Dentro da numismática, para poder exatamente discutir essas questões, né? Ensinar e atualidades, né? Que são importantes em tal. De verdade, esse é o objetivo, né? Porque dessa maneira a gente consegue fazer com que as pessoas não se desgastem negativamente com a numismática. Então possam fazer alguma coisa que seja sadia, que seja gostosa, que aproveitem bem. Maravilhoso. É o nosso objetivo. Fantástico, fantástico mesmo. Agradeço demais por esse momento. Fique à vontade, o espaço é seu. Se quiser deixar mais algum recado. Olha só, tem um livrinho que eu escrevi assim sobre como colecionar, o que colecionar. Então, assim, tem uma série de coisas aqui. Maravilhoso. Encontra na Amazon. Eu sempre subi as coisas na Amazon por uma série de razões. Sim. Deixa eu mostrar uma coisa. Nesse livro aqui eu usei algumas imagens que eu tinha feito lá em 1990. Esse era um desenho que eu tinha feito em 1990 para aquele. Sim, um manualzinho, né? Sobre o método antigo de cunhar moedas. Então, muita gente perguntou aqui, viu? Cara, esse manual, esse primeiro, como é que a gente consegue? Então tem uma versão aqui, um material atualizado, né? Atualizado. Pelo menos. Aquele primeiro de 1990, sabe que eu descobri que de vez em quando aparece algum leilão por aí. Né? Mas esse novo em cores é possível encontrar na Amazon. Na Amazon. De verdade, na Amazon americana, ele é impresso nos Estados Unidos. Era mais barato. Agora eu tô migrando as coisas para o Brasil e a Amazon está se adaptando também. A Amazon brasileira se adaptando. Daqui a pouco a gente tem os livros no Brasil. Fantástico. O ano passado, eu organizei esse livro para a Sociedade Numismática Brasileira. Na verdade, esse livro, por exemplo, é uma série de palestras que foram feitas para um evento, ou sobre um evento que nós íamos participar, com uma série de materiais relacionados a moedas, cédulas, os 960, medalhas, e que ele é encontrável aqui no Brasil. Ele também é encontrável na Amazon americana, é um livro de capa dura, mas ele é encontrável no Brasil. Mas esse, assim, olha, maravilha. Tem contribuições de pessoas ali, assim, de... alto que nível. Estudam, que colecionam, que investem. Maravilha. Que bom. Escrever faz parte do meu cotidiano. Sempre me perguntaram assim, mas quando é que você consegue escrever? Eu sempre falei, nos intervalos entre consultas. Eita! Olha, há uns 20 anos era verdade. Hoje eu preciso de um tempinho para parar, para pensar, né? Assim, vou fazendo aos poucos. Isso. Que bom mesmo. Muito obrigado mesmo, Oswaldo. Foi uma tarde assim fantástica, maravilhosa. Eu gostei de estar aqui com você. Obrigado por ter me convidado. Eu que agradeço. E espero a gente poder fazer alguma atividade aí perto de vocês mais cedo ou mais tarde, hein? Sim. E eu tô doido para ir em São Paulo, viu? Eu ainda não tive condições, mas assim que eu for, eu vou lhe avisar. Eu estou chegando. Vem assim, a Sociedade Numismática Brasileira, ela funciona de segunda a sexta-feira, horário comercial, para quem também queira ver a exposição de numismática que nós temos lá. Ótimo.
Eu queria ver a biblioteca. Posso ter acesso à biblioteca? Sim, tem acesso inclusive aos catálogos. Olha. Eu queria saber, ver num catálogo o preço de moedas. Tem uma série de catálogos que fica inclusive ali à disposição na sala de exposições. Leitura. Fica ali, de leitura também, mas fica ali, Também, já está aberto. Mas eu queria ver maravilha. aquele livro do Julius Meili, lá de 1890. Posso? Nossas funcionárias vão pegar os cadeados, vão abrir a estante, tipo, tá aqui. Eu vou ler. Puxa, aqui, pode ler. Eu queria ler os anais do primeiro Congresso Brasileiro de Numismática, aquele que foi publicado em 1934, que é assim, com capa de couro. Pode, senta aí e vamos ler. Gente, tem artigos lá, tem artigos fantásticos lá. Maravilhosos. Que maravilha. Então, quem não sabia, beba dessa fonte, gente. Vamos lá. Vá lá na sociedade, faça uma visita. Maravilha, maravilha mesmo. Então, muito obrigado, meu amigo. Tudo que disseram, os adjetivos são verdade. Você é uma pessoa fantástica. Desde o primeiro contato que eu tenho com você. Que quando eu vi que respondeu, eu sou o diretor. Eu digo, meu Deus, o diretor está respondendo. Eu digo o quê? Muito acessível, fantástico. A gente conversou e estamos aqui hoje. Tá, gente? Então, ótimo. Maravilhoso. Então nos vemos por aí. Vemos sim, com certeza. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Felicidades. Fica com Deus e tenha uma excelente semana. Um excelente evento aí na Sociedade Numismática Brasileira. Isso. Sexta e sábado no Hotel Jaraguá, ali no centro de São Paulo, entrada livre, é só chegar lá. Só que é local fechado, então tem que entrar com máscara. Sim, e a gente pede o certificadinho de vacina, porque nenhum dos velhinhos lá quer pegar nem uma gripezinha. Com certeza, com certeza. Não querem pegar a gripe, não. E não merecem. Fantástico. Até mais, então. Forte abraço, meu amigo. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Uma live maravilhosa. Um momento fantástico de aprendizado. Enriquecedor demais, de grandes conhecimentos, de entendimento do que é a numismática, do que é a SNB, a Sociedade Numismática Brasileira, e dicas fabulosas do psicólogo e numismata Oswaldo Rodrigues. Tá? Então fica aqui registrada essa live para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Então bebam desta fonte, tá? Que é o nosso amigo Oswaldo. Vão à Sociedade Numismática Brasileira. Quem mora em São Paulo ou Redondezas, vão, visitem, conheçam, participem do evento que está acontecendo a partir de amanhã. Tá? E tenham um excelente, maravilhoso final de semana aí para vocês. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima live. Até lá, gente.